Agronegócio e as atualizações tributárias. A partir de agora, aqui no canal do Boca, a doutora Luciana Pereira da Costa e a doutora Cristiane Demarque nos informam sobre reforma tributária, incidência de imposto e também as recuperações judiciais, aqui no canal do Boca. Na Rádio Bandeirantes, Boca no Trombone, Minuto Tributário, os tributos passados a limpo. Então vamos lá, porque agora é hora, sim, da gente falar de direito tributário aqui no Boca no Trombone, com ela, sim, a nossa especialista na área do direito tributário, a doutora Luciana Pereira da Costa. Doutora Luciana, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Boca aqui da Rádio Bandeirantes, bom dia! Muito bom dia, Paulo Solano, muito bom dia à nossa audiência, aos colegas de programa, é sempre uma alegria estar aqui e falar de tributos. Verdade. Inclusive, a senhora está organizando um evento, né, que vai ocorrer nesse mês, Conexões Jurídicas. Não é a primeira edição, né, doutora? Já estamos na terceira edição, né? O programa parceiro aqui também do nosso Conexões Jurídicas, e a intenção desse Conexões é conectar o tributário com áreas de economia, de investimento, de sucessão patrimonial, de agronegócio, é trazer como é que o tributário participa dessas áreas e como a gente pode se preparar melhor, ainda mais agora em época de regulamentação, de reforma, é um assunto muito importante, Solano. Verdade. E falando em conexões, estaremos a partir de agora conectados com uma outra especialista da área do direito tributário, que inclusive vai estar lá com o painel lá no Conexões Jurídicas e vai falar hoje aqui no Boca, vai dar alguns spoilers do que teremos lá no evento. Apresente a doutora pra gente, doutora Luciana. A minha amiga querida Cristiane Demarque, advogada tributarista, mestre, quase 20 anos já de atuação na área tributária, e uma pessoa também de um coração enorme, uma pessoa muito querida. Então, eu trouxe ela com uma alegria enorme no nosso programa, porque ela vai trazer um assunto aqui que é agronegócio. Todos sabem, eu sempre falo, o agro é o motor do nosso país. Então, quanto mais a gente falar sobre isso, quanto mais a gente ajudar ao agro para ele crescer ainda mais, melhor para todos nós. Bem-vinda, doutora Cristiane. Muito obrigada, Luciana. Também adoro você, né? A gente é amiga e companheira nos Conexões Jurídicas. E também te agradeço muito pela oportunidade de conhecer o Solano. Prazer e bom dia a todos. Bom dia, muito obrigado, doutora Cristiane Demarque, como a doutora Luciana já adiantou, advogada tributarista, sócia do escritório Demarque Advogados, mestra em Direito pela PUC Gaúcha, especialista em Direito Tributário pela Fundação Getúlio Vargas e em Gestão de Tributos e Planejamento Tributário Estratégico, também pela PUC do Rio Grande do Sul. Possui 18 anos de atuação na área tributária empresarial. E hoje, a doutora Cristiane vai nos brindar com atualizações tributárias sobre o agronegócio, tributação incidente, recuperações judiciais e reforma tributária. Doutora, como funciona a tributação federal no agronegócio? Então, o agro, como a Luciana citou antes, né, ele é um setor super importante, ele faz parte de quase 28%, 27,5% do PIB do país, né, e ele é um setor amplo de atividades econômicas, porque ele vai desde a produção até a comercialização dos produtos agropecuários. Então, as ocupações e as atividades do agronegócio, elas vão desde a plantação, da criação, da colheita, armazenagem, transporte, até a venda e distribuição final desses produtos agropecuários. Então, ele tem um papel muito importante no nosso país, na economia, né? E ele abrange desde dos produtores rurais até as grandes empresas agroindustriais, que são um dos principais motores do desenvolvimento econômico e social do país. Então, como funciona a questão de tributação federal é importante, porque cada regime vai dizer como é que, o quanto o produtor rural, no caso, ou a empresa, principalmente, vai pagar em relação aos tributos federais. Então, essa forma de tributação federal diz respeito ao enquadramento em relação ao imposto de renda da empresa, né? Então, nós temos o Simples, né? Esse regime de tributação federal envolve o Simples Nacional,
que é um sistema mais, na verdade simples não é tão simples, tá? Mas ele é simples no sentido da arrecadação. É um sistema que o recolhimento mensal ele se dá numa única guia, né, que é a DAS, a guia de recolhimento da arrecadação do Simples. Então ele vai envolver o recolhimento mensal do ICMS, Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS e COFINS numa única guia, tá? As microempresas, elas podem ter um faturamento até 360 mil anual, e as empresas de pequeno porte, elas podem ter um faturamento até 4,8 milhões. Aí nós temos as empresas do lucro presumido, que geralmente podem ser microempresas ou empresas assim, até de médio porte, que geralmente entram nisso. O lucro presumido, ele, como diz o nome, presumido, tu presume o lucro obtido pela empresa. Então, a base de cálculo vai ser uma presunção desse lucro. E aí tu vai apurar mensalmente e individualmente os tributos, né? O PIS, COFINS, que são as contribuições, as próprias contribuições previdenciárias, o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. O que tem de diferente aqui? Que para as empresas do lucro presumidos do agronegócio, a alíquota é de 8% e não pode o faturamento anual ultrapassar 78 milhões. Perfeito. Então, a alíquota, ela tem uma alíquota mais favorecida em relação a outros setores, no lucro presumido. E nós temos o lucro real, né? Que o lucro real é obrigatório para empresas que têm faturamento anual acima de 78 milhões. E aí, como o nome mesmo diz, é o lucro real. Tu não vai ter uma base presumida. E nesse lucro real existe a questão das adições e exclusões, né? Para chegar ao lucro final. Então, essa é a tributação federal no sentido do enquadramento. Sim. E, doutora Cristiane, outra questão importante, quais são os tributos que incidem sobre as atividades do agro? Isso aí, então. Então, além dessa questão do regime tributário, né, o importante que vai influenciar na tributação do agro também são as alíquotas que vão incidir e quais os tipos de tributo que vão incidir, né? Então, alguns tributos incidem em qualquer tipo do negócio do agro, né? E entre eles, então, vamos citar o ICMS, que é um tributo de competência estadual, ele incide sobre a circulação de mercadorias e sobre serviços de transporte intermunicipal de comunicação, tá? O ICMS, geralmente, só para entender no agronegócio, ele vai ser aplicado nas operações de venda e de produtos agrícolas, bem como na aquisição de insumos e maquinários, tá? Temos, de novo, as contribuições do PIS e COFINS, que eles são também os tributos de natureza federal, né? E PIS e COFINS incide sobre receita ou faturamento. Então, ele vai incidir na venda de produtos, na prestação de serviços do agronegócio, e as alíquotas e regimes tributários específicos, eles vão depender da atividade e do faturamento da empresa, que, né, geralmente a gente tem o regime cumulativo e o regime não cumulativo de PIS e COFINS. Então, só numa questão geral, né? Vamos ter a incidência do imposto de renda e contribuição social, evidente, né? O Sim. Imposto de renda, ele diz respeito ao acréscimo patrimonial, e a contribuição social sobre o lucro líquido, né, vai incidir também, e eles vão ser calculados em qualquer um dos regimes, e qualquer um dos enquadramentos também. Lucro real, lucro presumido, ou arbitrado, tu vai ter, e no Simples, tu vai ter a questão da incidência do imposto de renda e contribuição social. A gente tem o ITR, que é um imposto federal de propriedade territorial rural, tá? Sim. E ele geralmente é calculado com base na terra nua. Se chama VTN, né? Essa alíquota vai variar conforme o grau de utilização da terra e também sobre o tamanho da área. Eles são isentos, aqui existe uma isenção também, né? É isento desse imposto terra com algum tipo de proteção ambiental, pequenas glebas rurais de até 70 hectares e instituições sem fins lucrativos de educação e assistência social também são isentas. Nós temos um fundo rural, tá? Que ele é semelhante às contribuições previdenciárias do INSS, só que é uma contribuição previdenciária voltada para os trabalhadores rurais. Ela é obrigatória, né, recolhida pelas empresas, apurada com base na folha salarial e com base na receita bruta da comercialização de produtos rurais. Então, Sim. Esses são os principais tributos incidentes. Uma gama muito grande. Bom, a senhora, a doutora Cristiane e a doutora Luciana também falavam no início, né, da importância do agronegócio para a economia.
A propósito, como estão as recuperações judiciais no agronegócio, que, de certa forma, influencia bastante aí o fluxo econômico, né? Os pedidos de recuperação judicial por parte de produtores rurais que atuam como pessoas jurídicas no agronegócio aumentaram 40,6% no segundo trimestre de 2024, comparado ao primeiro trimestre. Foram 121 ocorrências até junho. Além desses produtores rurais, a gente tem as empresas que trabalham com o agro, eles também ingressaram nesse tipo de auxílio, tá? No segundo trimestre foram 94 pedidos, um aumento de 22%, se comparado aos 3 primeiros meses do ano. E, na verdade, a dinâmica do agronegócio, ela é naturalmente cíclica, né? Depende muito do momento ela reflete uma combinação de diversos fatores. Clima, né? O clima que depende muito no agronegócio, tudo depende muito do clima, dos fatores climáticos. Envolve a questão de aumento de juros, o preço baixo que a gente está vivendo, o preço baixo de commodities, e custos mais altos de produção. Tudo isso está impactando o agronegócio. Os segmentos de soja, criação de bovinos e plantio de cereais concentraram a maior parte dos pedidos de recuperação, tá? Nós temos, entre as 10 maiores empresas do setor, e é uma delas, a primeira, a dívida é mais de 1 bilhão, imagina uma dívida de mais de 1 bilhão de tributos, né, não só tributos, perdão, dívidas totais, né, que envolvem a recuperação judicial, não é só tributária, ela chega a ser numa empresa mais de 1 bilhão, tá? Então, assim, ó, entre as 10 maiores empresas devedoras do setor, os débitos já somam mais de 12 bilhões. Doutora Cristiane, a gente está no finalzinho aqui do nosso quadro, mas eu não posso me furtar de lhe perguntar, e aí eu peço a sua síntese mesmo. Quais os pontos principais da reforma tributária sobre o agronegócio, doutora? Certo, vou tentar ser super resumida aqui, né? Colocando, então, o que envolve a reforma em termos básicos, tá? Ela envolve a extinção de 5 tributos, né? O IPI, que é o Imposto sobre o Produto Industrializado, o PIS/COFINS federal, com as contribuições federais, ICMS estadual e ISS, que é o municipal, tá? Com a criação de 2 novos tributos, o IBS e o CBS, e também vai ter o imposto seletivo, e de uma maneira isonômica para todos os setores, a alíquota prevista até então é de 26,5%, tá? Então, o que aconteceu em relação ao agronegócio? Está assegurado no texto da emenda uma questão de redução de 60% tanto na venda da produção quanto na aquisição de insumos relacionados à cesta básica, tá? Mas é importante fazer uma observação. Embora muitos considerem essa redução de carga tributária uma conquista, na verdade, o nosso regime tributário atual, ele já prevê essa inclusão de descontos e isenções que superam 60% nos itens da cesta básica. Então, não é uma novidade essa questão, tá? O que vai tributar, o que está sendo questionado muito em relação à reforma é que um aspecto vai alterar significativamente a vida do agricultor e dos demais contribuintes, que é a questão da alteração do sujeito ativo titular do tributo, que passará a ser definido pelo local do consumo exclusivamente. Ou seja, a tributação dos produtos agrícolas e dos produtos em geral, ela não vai ser mais determinada pelo local de produção ou consumo, mas pelo local onde está o consumidor final. Então, o que acontece? Se eu tenho uma empresa produzindo, a empresa e os produtores rurais atuam em Goiás, mas eles vão vender para São Paulo. Não fica mais nenhum tributo para o estado produtor. Vai ficar para quem está comprando. Então, isso pode alterar, isso vai impactar significativamente a produção e significativamente os estados. Então, isso é uma questão, assim, bem delicada, que está sendo muito discutida como um impacto ruim que pode acontecer em relação à reforma tributária. Temos mais questões, mas não temos tempos aqui para tratar, né? Então, certamente o assunto é bem extenso, mas dá a noção, né, doutora Luciana, da importância do agronegócio que a senhora sempre refere nas suas participações aqui no Minuto Tributário, doutora. Com certeza, e esse vai ser um dos temas, Paulo Solano, que a gente vai abordar no Conexões Jurídicas 3, vai ser dia 19 de novembro, às 19 horas, ali no Iguatemi, na Liberta. Se quiser
se inscrever pelo Simpla, bota lá Conexões Jurídicas 3, que já encontra, é gratuito. E no final do evento vai ter degustação de vinho da Vinícola Cárdenas e um coquetel. Então, eu sempre brinco, não é só o jurídico, né? Mas o que mais atrai o pessoal é, sim, a vinícola. E aí, dentro do agro, né? Estamos falando de vinho, produção, né, de uvas, enfim, passa pelo agronegócio. Entretenimento completo com a doutora Luciana Pereira da Costa. Doutora Cristiane Demarchi, muito obrigado pela sua participação e já fica o convite para, em outras oportunidades, a senhora estar de volta aqui no nosso Boca no Trombone. Grande abraço. Muito obrigada, Solane. Grande abraço e aguardamos vocês no Conexões Jurídicas. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!